certo? E quando é dado às outras famílias estelares o privilégio e o gozo de receberem com antecedência, de forma antecipada, uma projeção do futuro, também ela é uma narrativa que vai seguir a sua linha no 100% ali do acontecimento previsto para aquele futuro, né? Por que que eu trouxe essa história aqui para vocês hoje? Eu trouxe essa história aqui para vocês hoje porque foi uma história que esteve acessível a mim no ano de 2010. Existem outras e outras e outras e milhares de histórias aí que do qual eu ouvi junto a eles, por isso eu falei para vocês no começo do vídeo que passar para vocês todo o conhecimento que eu tenho me faltará capacidade e tempo. Porque o que eu aprendi com eles nesses 11 anos, porque vai completar 11 anos de contato, eu aprendi tanto com eles, e o interessante é que eles não simplesmente falam. Quantas e quantas vezes eles me levaram no passado, de algum momento na história daquela época, quantas vezes eles me projetaram para o futuro, quantas vezes eles me apresentaram a famílias estelares que eu ainda aqui nem mencionei sobre elas, mas eu já mencionei para vocês quando eu estive ali com Mereconoab em um planeta que ia ser liberto. E quem ouve os meus vídeos sabe do que eu estou falando. Da mesma forma, eu expliquei para vocês como funciona as coisas que na medida do possível eu vou passando para vocês, por isso que eu quero que o mais rápido possível a GuinaChat me permita colocar esse site de offline para online, para que vocês possam se maravilhar com tudo aquilo que eu tenho narrado aqui através de figuras e através de animações em CGI, que é a computação gráfica inteligente, né? Então, somente com a minha narração e mostrando as figuras que é de minha autoria, sendo que todas elas já foram registradas, para não haver plágio sobre elas, e nem nenhuma modificação sobre elas, naquele momento ali lá no estúdio, quando eu estiver falando para vocês, e está passando na tela de vocês a figura que é de minha autoria, narrando aquilo que eu vi de verdade, vocês vão entender como é o meu expressar, vamos dizer assim. Mas ali, como entre outras histórias, né, essa é mais uma história que do qual eu venho trazendo aqui para vocês entenderem um pouco de como foi tão cruel, de como foi tão dura, de como foi tão feroz essa batalha, essa guerra que aconteceu e ainda acontece nos dias de hoje, nos espaços mais profundos, né? E você tem aí todo um ciclo de anos, de meses, para que determinados corpos planetários venham ser, de fato, 100% libertos daquela família hostil, daquele caído que se rebelou a convite dos primordiais, dos primogênitos, e que ainda estão refugiados em algum lugar, como é o caso aqui do nosso planeta, né? Do nosso planeta Eleap, que temos aí esses problemas políticos, socioeconômicos, problemas com a fome, com a guerra, problemas com o clima, problemas com o engano, onde essa civilização que aqui está em parceria com o governo, que se torna traidor da própria espécie e que está com a sua sentença já decretada, e eu já expliquei isso também para vocês, olha que esses caídos não são lá grande coisa. São caídos que, na presença de outros caídos que estão aí em outros mundos, esses daqui são como se fossem insetos. Não, insetos não. É como se fossem amebas, na verdade, para vocês terem uma alusão de como é tamanha dificuldade
em outros mundos, em outros planetas, em outros sistemas solares, né? E em outras galáxias também, muito distantes, que talvez eu nunca poderei conhecer, não estando aqui, fazendo parte do ciclo do planeta Eliape. Quem sabe, quando eu partir por definitivo em 2036 e receber ali o meu novo corpo, igual ao dos que habitam ali em Sirius, no planeta Galamiak, quem sabe ali, depois de ser educado, depois de ser instruído na disciplina daquela civilização, porque passarei a ser um cidadão daquela civilização, a convite do próprio sistema de escolha, onde eu, como muitos foram escolhidos para fazer parte daquela civilização, e eu, por ser um dos adotados dali, e como muitos outros, já estão recebendo ali o dom da verdade, o dom do conhecimento de saber tudo sobre a verdade. Então, o que acontece? É o que eu sempre digo, essa verdade é minha, ela não tem que ser sua. Eu falei para vocês diversas vezes que vocês não têm que acreditar em uma só vírgula das minhas palavras. Por isso eu digo que no dia, naquele grande dia, quando tudo vier à tona, quando tudo acontecer de verdade, alguém em algum lugar que um dia me ouviu vai lembrar de mim. Aí todo mundo tirará suas próprias conclusões. E uma coisa que eu penso, uma coisa que eu falo, é que quando as pessoas elas tendem a fazer aquelas coisas, né, as pessoas tendem a buscar aquele entendimento, as pessoas tendem a entender alguma coisa e começam a falar muita besteira, começam a pensar de uma maneira diferente, começam a tratar questões alienígenas como se eles fossem crianças, bonequinhos, como se fosse até mesmo filmes de Hollywood. É uma situação assim que me chateia muito, porque eles são muito mais do que isso. É por isso que eu falo, comentar aqui de trabalho de outras pessoas eu não posso e nem devo. Nem devo. Mas hoje, tirando a Marli, que trabalha ali em uma colônia em Marte, e eu já falei dela para vocês, as pessoas que eu sei que realmente tiveram experiências com alienígenas e foram físicas, eu não vou saber pronunciar o nome delas aqui agora porque me foge a mente, mas um exemplo. O nosso querido Antônio Ferreira, né? O Antônio Ferreira, ele é 100% verdadeiro. É uma das pessoas que foram levadas fisicamente e até hoje os mentores dele, que no caso é o Clóvis e o Rials, mantém contato com ele e conversa com ele em audível voz da mesma maneira que vocês estão aí conversando com outras pessoas e ouvindo outras pessoas. Aquilo ali é um terráqueo que realmente foi 100% em corpo físico em outro planeta, assim como eu fui. E também a história daquele funcionário da prefeitura, né, que foi levado ao planeta, deixa eu me lembrar aqui, o planeta... Nossa, gente, eu esqueci mesmo, viu? Mas tem a história aí de um funcionário da prefeitura que ele foi abduzido e foi levado a um planeta. Ele até escreveu um livro e ele narrou na época coisas que a humanidade ainda não sabia acerca do sistema solar. Ele também é verdade, ele é verdadeiro, ele foi fisicamente. E também nós temos também a história lá daquele italiano, Maurizio Cavallo, né? Maurizio Cavallo, que foi no planeta Clarion, que também é verdadeiro. 100% verdadeiro, gente. Aquelas imagens que ele tirou, aquelas fotografias que eles tiraram, que ele tirou dos alienígenas, são verdadeiras. Podem desmentir. Amanhã ele pode ser até ameaçado e dizer, gente, eu menti, eu inventei, eu criei essas fotografias e criar-se um programa para contribuir
com o fato dele querer desmentir, ele vai fazer aquilo, se ele fizer, com muita dor no coração, sabe por quê? Porque aquelas imagens ali que ele fotografou, aqueles alienígenas, melhor dizendo, que ele fotografou, aquelas imagens são reais. Aqueles alienígenas ali são reais. São reais. Ele realmente foi no planeta Clarion, certo? Ele realmente foi lá. Ele realmente foi na base subterrânea na Amazônia. Então, o Antônio Ferreira, aquele outro cidadão que eu esqueci o nome, que foi também em outro planeta, acho que na década de 60 ou 50 ou 70, não sei. Eu só esqueci o nome do planeta que ele foi, que me fugiu a mente, porque minha mente está ficando um pouquinho cansada hoje. E o Maurício Caballo, que foi no planeta Clarion, essas três pessoas, Antônio Ferreira, Maurício Caballo e esse outro eu vou lembrar, gente. Se eu não lembrar aqui nesse vídeo aqui, eu vou lembrar no próximo vídeo. Eles foram sim em planetas, viajaram em corpo físico, como eu fui. Aí eu vou deixar agora para você pensar. Henrique, no Brasil, são só essas pessoas? Publicamente, são só essas três pessoas. E um outro casal, que na década ali de 70 também, 80, foi abduzido. Né? 4 pessoas foram fisicamente em outros planetas. Algumas pessoas já foram fisicamente dentro das naves, foram abduzidas em um determinado lugar, em um lugar intraterreno, e nesse lugar intraterreno a pessoa até acreditou que estava em outro mundo, mas não estava. E também são relatos verdadeiros. Então, quando eu vejo uma pessoa falar um relato, contar uma abdução, contar uma ida em um corpo planetário, na hora eu consigo saber se a pessoa está mentindo ou falando a verdade. No Brasil, aqui no Brasil, no nosso país, existem somente 9 brasileiros, entre homens e mulheres, 9 brasileiros que foram fisicamente em um outro sistema solar, entraram de fato em um outro planeta. Somente 9. Agora, pessoas que foram abduzidas por civilizações hostis são somente 5 pessoas. E pessoas que foram abduzidas por civilizações não hostis, mas por híbridos dessas civilizações, onde o ato da abdução foi para se dar uma maneira de mostrar o que estava por vir, ou até mesmo a experiência de um contato, foram somente 23 pessoas. O resto, gente, me desculpem, é tudo mentira. Tudo mentira. Por isso que eu não vou mencionar nome. Eu só tenho liberdade de mencionar esses 3 nomes aqui, e mais um outro casal, que eu também não me recordo agora o nome deles, mas quando eu recordar eu falo no próximo vídeo, que realmente foram fisicamente em outros mundos, né? Entre eles, mais 5. E entre esses 5, eu sou um dele, e outros, como no caso a Marli também, que trabalha em uma colônia ali em Marte. Tirando isso, gente, sinto muito, mas não dá. Não dá. Então, quando você olha essas pessoas que eu mencionei para vocês aqui, como o caso do Maurício Caballo, você pode pesquisar sobre ele na internet. Tem até um vídeo meu lá no meu perfil, que você pode olhar, do Maurício Caballo, ele contando, né, através ali da explanação de uma pessoa que tem um canal, o nome dela é Phoebe, ela narrando ali o acontecimento com o Maurício Caballo, ela fala, interpreta a maneira resumida dos seus livros, né, do Maurício ali. E como ele foi abduzido, como ele esteve lá em Clarion, que é um corpo planetário verdadeiro. Então, quando você
tira um pouco ali do seu tempo e escuta o relato do Antônio Alves, né, do Antônio Alves, que foi abduzido, e você vê ali a doçura da palavra daquele homem, que eu até pedi a vocês que tivessem paciência no ouvir, ouve ali 30 minutos por dia, depois continua ouvindo, você vê o jeito ali é diferente do que do que as outras pessoas contam, né? E pode ser a pessoa mais intelectual do mundo, pode ser o professor Pasquale, que é um mestre na língua portuguesa, que quando ir em outros mundos e voltar, sempre vai haver uma gagueira, vai haver muitos erros de português na interpretação. Por quê? Porque quando a gente fala daquilo que a gente viu, que é o contrário de tudo aquilo que as pessoas dizem ou acreditam, é difícil. E eu quero, porque quero, da melhor maneira possível me expressar, né? Eu quero me expressar da melhor maneira possível. E por isso que as figuras, elas me ajudam muito a expressar. Então, gente, é muita história, é muita história, é muitas coisas que a Gnachet me contou, que Zamaniel me contou, que a Anatoliel me contou, a Tilio, a Câmara, Konoabe, Enk, Inanna, ixi, tantas outras pessoas. Quando eu estive ali por um dia inteiro na Federação, que fica no centro da nossa galáxia, quando eu estive ali presenciando, inclusive, esses dragões reais, né? Esses dragões primogênitos, que têm 6 asas e 8 metros de altura, e a escama deles, né, que se parecem lixa, brilhavam numa intensidade assim tão linda. Insectoides, zetas, alfa centauros. E quando eu vejo, né, algumas histórias, principalmente de abduções, onde pessoas criam nomes de alienígenas e inventam um monte de papagaiada, eu fico pensando um dia que essas pessoas vão parar, porque elas não sabem o risco que correm. Porque eu expliquei para vocês que esses que são caídos não admitem você dizer que é da linhagem deles. Ainda mais se a pessoa não tiver ali uma vida muito boa financeira para poder honrá-los, né? Então aí que começa a crítica. É aquela mesma velha e chata crítica, né? Que as pessoas perguntam para as pessoas mais humildes. Quando você vai conversar com uma pessoa humilde e você vai indagá-la onde está o seu Deus, você primeiro aponta a pobreza da pessoa, né? E diz: se seu Deus fosse poderoso mesmo, você não estava na pobreza. Então, ao contrário do sentido dessa frase, nenhum ser caído, né, jamais vai admitir que você diga que é da linhagem dele, porque aqueles que são da linhagem deles são os reis, são os governantes, os donos do mundo. É isso que vocês têm que entender. Nenhuma pessoa em sã consciência, nenhum pobrezinho que mora lá numa humilde choupana deve ter a audácia de dizer que é linhagem de uma linhagem de dragões, de uma linhagem de répteis celestiais. Jamais. Eu já expliquei isso aí no meu vídeo, onde eu falo sobre a reencarnação alienígena, que é uma outra balela, uma outra mentira, que isso não existe. Aí eu fico me deparando com histórias que pessoas me mandam, de pessoas que falam que foram abduzidas, aí cria ali uma história em cima daquela civilização que nunca existiu e nem existe. E aquilo, gente, eu vou falar para vocês, me entristece tanto. Eu não sei se nos últimos vídeos você tem percebido que eu sempre estou cansado na minha fala, porque quando eu olho para a Gnachet, eu posso tocá-la. Quando eu olho para Mele Konoabe, posso vê-lo, tocá-lo. E quando eu me deparo com pessoas desprovidas de conhecimento, desprovidas de entendimento, acreditando que sabe tudo, e essas pessoas dizem que não há felinos, que não há répteis, que não há nada disso, que isso é invenção, que isso é história, aquilo me chateia tanto, porque eu fico olhando para Mele Konoabe, aquele felino gigantesco,
Eu olho um exemplo, esses dragões, como outros dragões que vi, mas nunca interagi com eles, outros reptilianos, insectoides, aqueles que a maioria chamam de cinzas, que variam aí de 1,30 m até 3,20 m de altura, dependendo ali do seu genotipo e do seu sistema solar, do seu planeta, enfim. Eu fico olhando aquilo ali, gente, eu olho para eles, eu olho para essas pessoas, né, que inventam essas coisas, que ficam falando essas coisas, que tiram coisas de livros, tiram coisas de Zacariah City, tiram coisas de... Sabe, sai pegando uma estrofe e um parágrafo de cada texto e monta o texto dele e lê, e cria ali a sua imaginação em cima daquela história e sai falando, dando nome aí aos personagens, né? Então, é complicado, gente. É complicado. Por isso que eu não falo do trabalho de ninguém, não mencionando o nome de ninguém. Mas o que me alegra em tudo isso é saber que o grande dia está chegando. É. E esse grande dia vai surpreender a muitos. Quando aquelas colossais naves pairar sobre o céu de todos os países do mundo, quando os primeiros descerem das naves e forem filmados, e você, cidadão, na sua casa, com seu prato de almoço, com seu prato de janta, reunido com a sua família, ou você que mora só, não interessa, mas você está ali assistindo aquela conexão, aquela transmissão ao vivo, e talvez o prato aí caia da sua mão, o copo caia da sua mão, talvez você entre em crise de choro, de alegria, talvez você queira pegar seu carro e se refugiar numa montanha, não me interessa. Mas naquele dia muitos vão se perguntar, e muitos vão querer saber dessas pessoas. E o interessante é que essas pessoas que mentem, prestem atenção, essas pessoas que inventam esses contatos que nunca existiu, que inventam essas idas e vindas em astrais que nunca existiu, porque sair no astral, apesar de ser um campo perigoso, não é qualquer um que sai, requer uma meditação muito profunda e muito extensa e muito densa em relação a isso. Essas pessoas, eu digo para vocês, vão ser chamadas e vão ser escandalizadas, principalmente pessoas que escrevem livros, principalmente pessoas que usaram disso para fazer uma nova religião. Essas pessoas serão chamadas e serão humilhadas publicamente. Podem ter certeza disso. E vocês vão lembrar de mim. Eu falo assim, poxa, bem que uma vez eu ouvi um camarada que eu achei ser louco, que eu achei ser uma farsa, que tinha um canal aí chamado Agnachete Henrique, bem que ele avisou, bem que ele falou que de fato, essas coisas iam acontecer e realmente eu estou vendo lá. E o pior de tudo é que quando você recorrer a essas pessoas que vocês ouviram em vários lugares, tanto aqui no Brasil como fora dele, essas pessoas não vão saber dizer a vocês quem são eles. Só que essas pessoas vão ser chamadas pelo nome. E elas terão que se apresentar, porque se não forem apresentar, as autoridades locais de cada país vão buscar essas pessoas onde é que eles estiverem. E essas pessoas serão desmascaradas aos olhos de todas as nações. Eu nunca falei disso aqui. Nunca você vai encontrar um vídeo meu, a não ser esse, que eu tenha falado isso. Esse é o primeiro vídeo onde eu falo isso. Então você que fala que está tendo contato, fala que um alienígena te contou uma história, a história da criação, a história da evolução, a história da reencarnação, você sabe, cara, que você está mentindo, você sabe, mulher, que você está mentindo. É hora de parar, é hora de refletir. Talvez está faltando um pouco de verdade na vida de vocês, desses que mentem, para que o contato verdadeiro seja feito. Aí sim vocês poderão vir e contar e ser criticados. Mas por que criar uma ilusão de que não existe? Por quê? Eu me preocupo muito porque
É que nem eu disse para vocês, você olha para a vida dessas pessoas, gente, comecem a observar, comecem a pesquisar as pessoas que são contactadas no astral, comecem a pesquisar certos escritores de livros que contam histórias de reencarnação em outros planetas, começam a buscar o perfil dessas pessoas e ver a vida dessas pessoas, gente. Não é porque eu tenho uma condição financeira boa que eu estou falando isso, não. Não é nada disso não, não é por causa disso não. Comece a observar a vida dessas pessoas, começa a observar a necessidade que essas pessoas têm. Vocês acham que se o contato fosse verdadeiro, a pessoa que o contactou, que no caso são aqueles que habitam as estrelas, vocês acham que eles permitiriam a pessoa mendigar a fim de passar necessidade e se tornar pedinte, se humilhando, dependendo das outras pessoas para viver? Jamais. Podem ter certeza disso. Então basta uma questão de reflexão. Basta uma questão de reflexão. Um outro exemplo aqui que eu vou dar, até mesmo para você que é cristão, não sei a sua vida, se ela é boa, se ela é ruim, também não me interessa, mas enfim. A maioria das pessoas humildes, que estão ali todo mês dizimando, ofertando, fazendo ali sua campanha, acreditando em um Deus, acreditando em um Cristo, acreditando em um Espírito. Essas pessoas mais humildes, as que acreditam nesse Deus, nessas coisas, são as que mais passam necessidade. São as mais simples, as que entregam de coração aberto, passam pelas necessidades. Agora imagina só, um Deus que fala que é dono do ouro e da prata, deixar mendigar essas pessoas que o escolheram como sendo seu Deus, como sendo aí o querer do discipulado. Imagina, gente, um Deus que fala que é dono do ouro e da prata, deixar essas pessoas mendigarem a fim de permitirem audaciosos chegar e roubar o seu dinheiro, induzir para que se venda uma casa, induzir para que se venda um lote para converter-se em oferta, como acontece aí, e é motivo de escândalo em todo o Brasil? Certo? Como pode um ser que é dono do mundo, que criou todas as coisas, permitir a humanidade a esse sacrifício? Aí você conversa com as pessoas cristãs, porque eu também já fui cristão, vai dizer que o preço do pecado é a morte, é a necessidade, e que a humanidade está passando por isso porque a humanidade não sabe o que é Deus. Eles sempre vão se basear nesses versículos fúteis para poder querer se justificar. Nós fomos colocados em mundos, eu falo isso em nome de toda a humanidade que está espalhada em todos os outros mundos, foi para que cada um se desenvolvesse por si só, praticando, respeitando o planeta, praticando e respeitando a si mesmo, para depois respeitar o próximo, que é o fundamento primordial, respeitando o livre-arbítrio do próximo, respeitando as coisas do próximo. Nós somos colocados para vencer, não para serem explorados como somos, como eu fui no caso. Aí você vai olhar e onde você vai ver o sentido de tudo isso? Né? Onde você vai ver o sentido de tudo isso? Onde está o sentido de tudo isso? Cada civilização se desenvolveu por si só. E bem-aventurada é a civilização que não tem para si um Deus, que não tem para si um Cristo, que não tem para si um Espírito. Porque como pode, só as pessoas não enxergam, como pode um Deus que se diz ser tão perfeito, criar criaturas tão imperfeitas como nós, e ainda nos culpar pelos nossos erros? É um absurdo. Só que ninguém enxerga isso. Mas quando você olha para o ensinamento verdadeiro, ele diz: cada um é responsável pelo seu caminho, e isso basta. Isso mostra que você não tem que depender de ninguém nem do outro, somente de você. Mas as religiões querem que você seja submisso a algo que não existe, para que em cima de algo que não existe,
porque eles sabem que não existe, e por não saber que não existe, sabem que não vão ser imputados a eles erro algum, por isso eles roubam. Roubam o dízimo, roubam a oferta. As coisas que foram acrescentadas nesse livro que conhecemos como Bíblia, principalmente ali em Malaquias, onde fala das ofertas, dos dízimos, trazei tudo à casa do tesouro, né? Aquilo ali foi criado justamente para auxiliar os impérios, principalmente o Império Católico. Todo mundo sabe disso. Se você for realmente saber da história do catolicismo, dos governos papais, vocês vão ver que a pedição de dinheiro era pior, 1000 vezes pior do que é hoje. Hoje é apenas um reflexo do passado, onde você chega em certas congregações e você paga o seu dízimo com o seu cartão de débito, com o seu cartão de crédito, com um talão de cheque, porra. É complicado. Mas quando você olha para aqueles que são verdadeiros, aqueles que se desenvolveram por si só, não aguardando promessa nenhuma, a não ser aquelas que eles fizeram para eles mesmos, e você olha aqueles mundos maravilhosos que são verdadeiros paraísos, e quando você olha para aquelas coisas colossais, que um pouco delas eu mencionei para vocês no vídeo de hoje, aí você fala assim, caramba, eu sou co-criador de tudo. Eu posso materializar qualquer coisa através do meu pensamento como um passe de mágica e eu tenho a chave. Aí você acorda e pensa e raciocina. Talvez para muitos podem parecer tarde demais. Mas para você, que é meu ouvinte, é hora de acordar. É hora de buscar entendimento. É hora de acordar para a vida, onde todos nós somos alunos dessa faculdade chamada vida. Porque a vida, ela nos ensina da melhor maneira possível. É tão bom acordar não tendo um Deus. É tão bom acordar não tendo um Cristo. É tão bom acordar e saber que Eleape é a nossa mãe adotiva, que ela nos escolheu para nascermos aqui, porque ela acredita em nós. Ela quer o melhor de nós. Ela, como mãe adotiva, quer nos educar. Quando eu fiz o curso na Cidade dos Meninos São Vicente de Paulo, em Ribeirão das Neves, onde eu cursei tornearia mecânica e bobinagem, nos alojamentos lá existia a profissional que todos lá a chamavam de mãe social, que era uma mãe que educava, uma mãe educadora, mãe social. Cidade dos Meninos São Vicente de Paulo. Que eu devo muito a eles, por terem me abrido a porta, por terem me aberto, melhor dizendo, a porta. Ali eu concluí o meu 2º grau, saí como torneiro mecânico, saí como bobinador, depois ingressei na fileira militar. Não exerci a função de torneiro mecânico, nem de bobinador, porque me ingressei na fileira militar. Mas eu já fiz de tudo um pouco nessa vida, conforme eu já contei para vocês em outros vídeos meus. Fiz de tudo um pouco. A única coisa que eu não fiz foi roubar. A única coisa que eu não fiz foi passar os outros para trás. A única coisa que eu não fiz, foi ser desonesto com a pessoa. Eu sempre fui honesto com as pessoas porque eu sempre fui honesto comigo. E só sendo honesto comigo que eu aprendi a ser honesto com as outras pessoas a cada dia mais. Quando eu entregava medicamentos de bicicleta para uma farmácia chamada Droga Verde, lá no bairro Santa Mônica,
de frente para a igreja quadrangular, próximo ao antigo final do 1207B. Ali, eu entregava os medicamentos de bicicleta para o bairro Santa Mônica, Santa Amélia, Jardim Leblon, Céu Azul, Letícia e Santa Branca. Colocava o jaleco da farmácia, a calcinha tectel, o tênis, uma canetinha no jaleco, saía igual um doutor. Tinha um baúzinho, a bicicleta era aquelas Caloi barra circular, né? Antiga, boa. Eu entregava o medicamento ali naquela bicicleta. Quando eu chegava na casa do pessoal, o pessoal ficava apaixonado. Entregava o medicamento, cobrava o medicamento, dava o troco certinho. Foi aquela maravilha. Trabalhei ali dos 13 anos até os meus 16, porque com 16 anos eu fui para a Cidade dos Meninos e fiquei lá até os 18. Como eu faço aniversário dia 4 de outubro, no ano que eu completei 18 anos, eu me formei e formei o segundo grau. Mas dos 16 aos 18, eu ia para a Cidade dos Meninos, voltava de lá, ia para a oficina mecânica do Clécio, no bairro Santa Mônica, dormia na oficina mecânica, de segunda a segunda. Nos finais de semana, eu panfletava para o supermercado Quibamba, e vamos que vamos, e correndo atrás. E correndo atrás. Eu, com 13 anos de idade, para 14 anos de idade, eu já tinha aprendido a aplicar injeção. Eu levava o medicamento até na casa da pessoa e aplicava a injeção nela. Eu entregava o medicamento, buscava o medicamento, ia fazer depósito no banco. Era aquela maravilha. Nunca desviei um centavo de ninguém. Nunca roubei uma moeda que estivesse dando bobeira em cima de uma mesa. As únicas moedas que eu peguei na vida foram aquelas que eu achei na rua, que iam de 5 centavos a 1 centavo até 50 centavos. Então, eu aprendi a ser honesto, porque sempre fui honesto comigo. E sendo honesto comigo, eu sempre fui honesto com as outras pessoas. É por isso que hoje eu não passo dificuldade com nada. Com nada. Sempre eu tenho pessoas ali para estar me auxiliando com uma palavra, sempre eu tenho pessoas ali para estar me auxiliando com qualquer coisa que seja. Porque as pessoas olham para mim, ao contrário de muitos, me veem como uma pessoa honesta e íntegra. É por isso que eu digo para vocês que ninguém, nem você que gosta de mim, nem você que não gosta, mas enfim, ninguém deve acreditar em uma só vírgula do que eu digo. Mas o meu grande prazer, a minha grande alegria, é o dia que a Gnachete dizer assim: pode dar seguimento ao seu trabalho, e eu passar o site de offline para online, e eu poder ali mostrar quem realmente é o Carlos Henrique. Muitos vão me criticar depois disso, falar que não tinha necessidade, que eu queria aparecer, que eu queria falar as coisas, mas muitos vão sentir ali na pele. E depois desse dia, nesse dia, as coisas relacionadas a mim serão totalmente diferentes. E todos vão ver. Todos. Não ficará uma pessoa sem ver. E muitos vão guardar esse vídeo porque não sabem do que vão ver, mas vão ver. Porque estou certo de tudo que eu vi, de tudo que eu ouvi e de tudo que eu experienciei com eles. Essa é a certeza de vida que tenho. Essa é a minha riqueza. É o meu prazer. O meu prazer é estar com eles.
e falar deles para aqueles que ainda não os conhecem, como você que me ouve. Um momento de reflexão, uma história contada que vai ficar aí ao seu julgamento. Obrigado por sua atenção e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.